Fala galera, seja bem-vindo à primeira aula do meu curso para Day Trader aqui do canal. Eu vou tentar ser objetivo e ao mesmo tempo didático. Caso você tenha alguma dúvida do que eu passei aqui no conteúdo, use os comentários aqui para deixar a sua dúvida que eu vou estar respondendo assim que possível. Ou se preferir, você pode mandar um e-mail para canal.rodrigotrajano@outlook.com, esse e-mail que eu deixei aqui no slide. E quais tópicos nós vamos falar hoje? Vou falar do porquê operar day trade, vou falar sobre os mercados de Forex e B3, que é a bolsa brasileira, os pares de moedas, os contratos futuros e qual a finalidade deles, e vou falar sobre os gráficos de candlestick, que é onde a gente vai fazer a análise da movimentação dos preços e é onde a gente vai tomar decisões. Por que operar day trade? Por que escolher a profissão de trader? Essa profissão ela traz a liberdade de você trabalhar em home office em poucas horas do dia. Você só precisa de uma infraestrutura de computador e internet para conectar na bolsa e realizar suas operações. Isso traz uma vantagem enorme porque você tem a flexibilidade de mudar de casa na sua cidade, mudar de estado ou até de país, e basta você ter a conexão com a internet e o computador para fazer as operações, para trabalhar. E você tem maior autonomia aí da sua vida, porque você não tem chefe para delegar funções para você. Você traça suas próprias metas e objetivos, e aí traz a questão da disciplina, né? Tem que seguir à risca o que você traçou para crescer nessa profissão. E de novo, o sucesso e o crescimento, né, na profissão de day trader depende exclusivamente de você executando as estratégias operacionais de forma correta, a gestão de risco, né, fazendo seu capital crescer. E uma vez que você atingir, né, essas metas de ganhos maiores, você terá uma vida confortável e poderá realizar seus sonhos, dar uma vida mais confortável para sua família, planejar uma viagem internacional que você deseja, já sonha há muito tempo. E a hora é agora, porque mesmo que você não tenha capital para operar, existem empresas que fornecem o próprio capital para você fazer as operações e se alavancar no day trade. São as mesas proprietárias. Agora vamos falar sobre um mercado de Forex. O mercado de Forex é um mercado internacional de negociação de câmbios. Você negocia pares de moedas de diversos países. Ele é um mercado descentralizado, ou seja, ele conecta as bolsas do mundo inteiro. Isso faz com que o mercado de Forex fique aberto 24 horas, porque quando dá 6 horas da tarde, 9 horas da manhã em Sydney. Abre a bolsa de Sydney, aí passa toda a sessão do pregão, mais tardar 9h30, 10 horas, abre a bolsa de Tóquio. É possível fazer negociações de moedas na bolsa asiática, passa a madrugada inteira, 4h30 da manhã abre as bolsas europeias, que é 9, 10 horas da manhã na região da Europa, e o ciclo vai rodando e ela fica aberta 24 horas. Depois abre a bolsa de Nova York, né, por volta das 10 horas, 10h30 da manhã. E ela fecha na sexta-feira, quando as negociações realmente se encerram, né? Passa o sábado e domingo à noite, domingo 6 da tarde, já está abrindo a bolsa de Sydney, porque 9 horas da manhã novamente, da segunda-feira, novamente em Sydney. E ele é um mercado que movimenta mais de 4 trilhões de dólares diariamente. Como é as bolsas do mundo todo, né, que negociam Forex, ele movimenta essa quantidade enorme de dinheiro diariamente. E ele é um mercado regulamentado. Em Londres tem a FCA, que é a Financial Conduct Authority. Na Austrália tem a ASIC, nos Estados Unidos a CFTC, e a CVM até então, até este ano, proibia negociações de Forex aqui no Brasil,
mas recentemente, até nesse mês, a CVM liberou a corretora Infinox, que é uma corretora inglesa, para intermediar negociações de pares de moedas aqui no Brasil através da Bolsa Brasileira. Então, até a CVM aí resolveu abrir liquidez, né, para negociar Forex. Então é um mercado totalmente regulamentado e seguro de operar. E ele permite alavancagem. Caso você venha trabalhar com capital próprio, você pode usar uma dose aí de alavancagem, desde que for de forma consciente, né, que não traga muitos riscos. Você pode se alavancar para atingir resultados maiores com as operações. A B3 Brasil Bolsa e Balcão é a antiga BMF Bovespa aqui no Brasil. É possível operar os ativos de contrato futuros de mini dólar e mini índice. O mini dólar nada mais é do que o real brasileiro contra... Não, o dólar americano contra o real brasileiro. Você opera aí essa divisa. E o mini índice, você opera a variação do índice Bovespa. Ela é uma bolsa centralizada, diferente do Forex, né, que conecta as bolsas do mundo inteiro. Por ela ser centralizada, ela tem o seu horário de funcionamento, das 9 da manhã às 6 da tarde. E toda a movimentação que ocorre fora do período de abertura, ela corrige, né, o preço dos ativos na abertura. Depois a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, não é um assunto para agora. E ela também permite alavancagem, ou seja, você tendo aí R$25, R$30, R$50, algumas corretoras, você consegue abrir um contrato de mini índice ou mini dólar para operar. Não é recomendável ter uma quantidade de dinheiro muito pequena, mas ela permite que com pouco dinheiro você consiga operar e realizar suas operações. Isso é alavancagem. E é possível operar a técnica de análise de fluxo de ordens, que é o tape reading, pois ela possui tela aberta. Você consegue ver o book de ofertas, quem está comprando, quem está vendendo, e consegue ver uma outra ferramenta que se chama Times in Trades, que ela mostra todos os negócios que estão sendo fechados na hora na bolsa, todo o dinheiro que está entrando, que está sendo gasto, e você consegue tomar decisões melhores, porque você está vendo os negócios que estão saindo agora. E qual a finalidade dos contratos futuros? Os contratos futuros, eles foram criados para proteção contra a oscilação do mercado. É o que chamamos de hedge ou trava. Por exemplo, a Vale do Rio Doce precisa vender $1 milhão em aço para receber daqui 3 meses. Durante esse período, ela vai ficar suscetível à variação do dólar. Se o dólar subir, ela lucra mais. E se ele cair, ela lucra menos ou pode ter até prejuízo. E o que ela faz? Ela entra em contato com o banco para vender contratos futuros de dólar. Se o dólar vier a cair, ela ganha com isso. Então ela cria uma espécie de equilíbrio, um balanço. Caso o dólar venha a cair, ela vai lucrar menos com a exportação, mas ela vai ganhar com a venda dos contratos futuros no banco. E se ao contrário acontecer, o dólar subir, ela ganha mais com a exportação e perde dinheiro nos contratos futuros. O que ela quer é fixar um lucro para que, de acordo com o balanço financeiro, ela consiga pagar os custos de produção, o pessoal, todo o balanço financeiro da empresa. Então ela fica protegida com a oscilação, com qualquer coisa que venha abalar o mercado e mudar o preço desse ativo. Os contratos futuros também são usados para fazer arbitragem, que é uma atividade muito complexa, geralmente realizada por robôs, que procuram divergências de preços nos ativos da bolsa para ganhar com operações sem risco. Um exemplo de arbitragem
Por exemplo, a ação da Petrobras pode estar custando num certo momento na bolsa, durante o pregão, R$ 25,50. E na bolsa americana ela está com uma pequena divergência de 10 centavos, está sendo negociada a R$ 25,60. Isso abre a oportunidade para bancos institucionais que têm baixos custos de operação, de corretagem, a comprar um grande volume de ações aqui na Bolsa Brasileira a R$ 25,50 e vender na Bolsa Americana a R$ 25,60, um lucro de 10 centavos aí por ação. Como é um volume muito grande de papéis, ela consegue realizar um lucro favorável, sem risco, que ela apenas comprou aqui e vendeu lá. Mas essa é uma atividade muito complexa, nem pense em fazer isso, nós, pessoas físicas, não temos os recursos que esses institucionais têm para fazer uma varredura nas bolsas e encontrar essas oportunidades. Mas estou falando aqui no slide para você saber que isso existe. E também os contratos futuros servem para fazer especulações através de análise fundamentalista e macroeconômica, price action, leitura de fluxo de ordens. É possível ganhar especulando com as movimentações do preço. Quando você entra com uma operação nos contratos futuros, você está comprando ou vendendo o risco e você tenta ali, através da teoria do risco-retorno, lucrar com a operação. Isso nós vamos estar falando mais para frente. E quais são os principais pares de moedas do Forex? Nós temos o euro contra o dólar, nós falamos euro-dólar apenas para resumir. Temos a libra esterlina contra o dólar americano, que é a libra-dólar. O dólar-iene, que é o dólar americano, contra o iene japonês. E aqui na Bolsa Brasileira temos o dólar real, que é o dólar americano, contra o real brasileiro. Então, quando você abre uma operação de compra, por exemplo, em euro-dólar, você está comprando o euro, apostando que ele vai subir, e vendendo o dólar automaticamente. O mesmo acontece numa operação na libra-dólar. Se você abre uma operação de compra, você está comprando libra e automaticamente vendendo o dólar, acreditando que a libra vai subir frente ao dólar. Agora o inverso também pode ser feito. Quando você abre uma venda no ativo euro-dólar, você está acreditando que o euro vai cair frente ao dólar, certo? Caso você tenha ainda dúvidas nesse conceito, pode mandar perguntas aqui no comentário que eu vou estar respondendo. E na Bolsa Brasileira também veremos os contratos futuros de mini índice Bovespa, onde é possível comprar, vender e especular com a variação do índice. Agora vamos falar do gráfico de candlestick, que é onde você vai passar mais tempo olhando a movimentação do preço. Embaixo ele mostra o decorrer do tempo, ele é um gráfico temporal, conforme o tempo vai passando, ele vai formando as barras. E na vertical aqui, no eixo Y, nós temos o preço. Então nós ganhamos dinheiro com a variação do preço. Se você abrir uma operação e não tiver um deslocamento de barras para cima e para baixo, você não está ganhando nada ou perdendo, né? Você precisa de deslocamento de preço, por exemplo, aqui para baixo, ó, abrindo uma operação de venda, você teria lucrado com esse deslocamento de barras para baixo. Aqui esse é um gráfico do dólar iene, ele saiu aqui dessa região de 107,260 e precificou aqui embaixo mais ou menos em 107,600.
uma variação de mais ou menos 400 pontos, uma boa variação. Vamos falar agora dos tempos gráficos. Os tempos gráficos, cada barra representa o tempo que você selecionou na plataforma. Por exemplo, se eu clicar aqui no gráfico de 1 minuto, eu estou com a plataforma aberta aqui para exemplificar, cada barra dessa representa 1 minuto de operação. No gráfico de 5 minutos, ele vai consolidar as últimas 5 barras de 1 minuto. Os gráficos maiores consolidam os menores. E aí temos o gráfico de 15 minutos. Ele vai representar os últimos 15 minutos de operação. Ou seja, 3 barras de 5 estão consolidadas nessas barras. Aí tem os gráficos maiores ainda, de 30 minutos. Cada barra representa meia hora e assim por diante. Temos 1 hora. Cada barra dessa é 1 hora, tanto é que ele realiza uma contagem aqui de quanto tempo falta de barra. Já passou a 30 minutos dessa barra e ela está pequenininha ainda. Temos de 4 horas, demora para puxar da corretora, e o diário. Os gráficos menores, de minuto a minuto, 5, 15 minutos, são ideais para realizar as operações, porque você está vendo o que está acontecendo naquele minuto, naqueles últimos 5 minutos. Para você abrir uma operação, o ideal é você ver esse gráfico. Agora, para fazer uma análise de contexto, uma análise de fora, do que aconteceu nos últimos dias no ativo, aí é recomendável gráficos maiores, que vai consolidar os gráficos menores. O gráfico de 4 horas, um gráfico diário, de que aconteceu no dia. Ok? Então, essas são as funcionalidades dos tempos gráficos. E como funciona a formação dos candles, a formação das barras? Uma barra de alta, ela vai, a partir do momento que começar a contagem do tempo dela, ela vai abrir, vai formar a variação, né? Vai para cima e acabou, vamos supor que seja um gráfico de 5 minutos. Acabou os 5 minutos, ela vai fechar, certo? E existem as máximas e as mínimas. Ocorre quase em todas as barras de uma barra de alta abrir, variar um pouquinho para baixo, aí vai criar essa mínima aqui, um pavio, e vai subir, vai formar o corpo, vai até uma extremidade superior, vai voltar um pouquinho e vai fechar. Então as máximas e as mínimas são as variações contrárias. Aqui nessa parte entrou um pouquinho de venda e o mercado se recuperou e começou a subir novamente. E a mesma coisa aqui em cima. A barra era verdinha até aqui em cima. Entrou um pouquinho de venda, uma realização de lucro da galera que estava comprada e acabou fechando um pouquinho abaixo. E às vezes ocorre de a barra fechar na máxima, ou seja, não ter nenhuma venda na parte superior ou nenhuma compra na parte inferior, mas vocês vão ter tempo pra caramba para ver as barras se formando no gráfico. E no candle de baixa ocorre ao contrário, a barra abre aqui em cima, há uma variação, né, no tempo dela, por exemplo 5 minutos, passou 5 minutos, ela vai fechar com aquela contextualização de máximas e mínimas que eu falei agora há pouco. Vamos falar agora dos principais padrões de candlestick. Nós temos o doji, que ele representa uma indecisão na movimentação do preço. Neste exemplo aqui, o mercado está subindo forte
e chega uma hora que ninguém mais quer comprar, mas também não quer vender, e o mercado fica formando essas barrinhas pequenas. Mas mais tardar aí na próxima aula nós vamos entender que isso é uma região de resistência. O preço bate, segura, fica indeciso, ninguém quer comprar, ao mesmo tempo ninguém quer vender, e ele fica aqui fazendo uma variação minúscula, não dá para tomar nenhuma decisão nessa região, e ficam as barras pequenininhas, e às vezes pode vir a dar uma reversão como essa aqui no final. Então o doji em tese caracteriza indecisão, não dá para abrir uma operação baseada totalmente no doji, tem que ter outros elementos para tomar decisão. Temos o Marubozu, nós não usamos muito esse nome, é mais comum falar candle de força, que é um candle que desloca o preço, é o que o day trader mais gosta. Então aqui pode se caracterizar, né, vários candles de força, mercado motivado a comprar. Essas barras maiores verdes são os candles de força, que deslocam o preço e faz com que nós lucremos com a operação. Agora os padrões de reversão. Um principal deles e muito conhecido é o martelo. O mercado está numa região de suporte e começa uma intenção de compra. O mercado tenta romper um suporte, a compra é retomada, isso é demonstrado aqui pelo pavio, isso aqui representa a compra, e logo em seguida o mercado começa a subir com candles de força. Então o martelo é uma indicação de que o mercado está mudando de direção. E temos a outra versão dele, que é o martelo invertido. O mercado vem caindo, chega numa região de suporte, de compra. Os compradores tentam formar até uma barra, ela era verdinha até aqui, só que durante a formação dela acabou entrando venda e ela fechou, né? Quando acabou lá os 5 minutos da barra, ela fecha aqui embaixo, mas depois já é retomada as compras. Então quando uma barra fecha, né, dessa forma, na forma de martelo invertido, pode ser um sinal de reversão. Mas aí você vai juntar com outros elementos de análise para confirmar isso. E temos o engolfo, também é um padrão de reversão, quando o mercado também está numa região de suporte, entra uma barra vermelha, em seguida a outra barra engolfa, que a gente fala, ela cobre todo o corpo da barra anterior, indicando que a força contrária está maior e pode desencadear uma reversão de tendência. O mesmo acontece no topo, no engolfo de baixa, o mercado está subindo, chega numa resistência, uma barra de venda fica maior que a barra de compra e reverte o mercado. E esse é um dos padrões que eu mais gosto, é a estrela cadente. O mercado vem numa direção, aqui no caso é uma direção comprada, é como se fosse um martelo, né? Mas a gente usa outro nome, usa o nome como estrela cadente. O mercado vai até lá em cima, chega numa resistência, uma região de venda, e o mercado bate e fecha a barra aqui abaixo, quase no fechamento da barra anterior. Isso aqui é chamado de Shooting Star, estrela cadente, e pode dar uma reversão como essa aqui demonstrada na figura. Então zeramos o conteúdo dessa aula. Existem muitos outros padrões de candle, mas os principais eu coloquei aqui no slide. Mas caso você tenha interesse em saber um pouco mais, eu vou deixar um artigo aqui na descrição do vídeo. Na próxima aula nós vamos falar de suportes e resistências
que são regiões onde a força contrária começa a segurar o preço e pode dar oportunidades de operações. Fica aqui o meu muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e deixar um comentário, ok? Até a próxima aula, então. Tchau, tchau!